De todas. Daremos início agora à nossa primeira mesa redonda com o tema A Emergência do Urbano em Meio a um Mundo Convulsionado, Contexto Pós-Pandêmico e Intensificação das Desigualdades. Com os palestrantes professora Cibele Rizek e professor Marcelo Lopes de Souza, com a debatedora Kátia Antônia da Silva. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia! Bom dia! Isso, quero ouvir presencial. Nossa, estou muito feliz de estar aqui com vocês e estar aqui também na coordenação e no debate da Mesa 1, a emergência do urbano em meio ao mundo convulsionado, contexto pós-pandêmico e a intensificação das desigualdades. Essa mesa, ela tem como palestrantes a professora Cibele, da Universidade de São Paulo, e o professor Marcelo, da UFRJ. A proposta da mesa traz algumas questões para reflexão. Como identificar a crise que vivemos? Como nomear e analisar o mundo convulsionado e suas urgências, emergências e insurgências? Como entender as tensões conservadoras, fascistas e militarizantes no Brasil e no mundo? A política da barbárie com seus autoritarismos, opressões, violências e expropriações, seus desdobramentos espaciais, urbanos e seu papel para o aprofundamento das desigualdades socioespaciais. Como a crise sanitária da Covid incide na cidade segregada e nas periferias, e acrescentaria aqui também as favelas urbanas brasileiras. Quais são as novas práticas de confinamento, de controle, de exploração, que sociabilidades e práticas espaciais urbanas emergem no contexto pandêmico? Quais são desafios, se colocam aos pesquisadores e ativistas? Essas são algumas das questões que emergem da compreensão do urbano como objeto teórico e lugar de lutas, que, diante da conjuntura necropolítica, que ameaça a democracia, os direitos humanos e a vida, e, sobretudo, que ameaçam aqueles que vivem nos limiares da sociedade capitalista, tá? E que se configura, portanto, como um grande desafio à teoria e à prática, partindo do pressuposto de pensar a teoria na perspectiva do pensamento crítico, A geografia, ela tem um papel central, quer seja enquanto processo de dominação, quer seja enquanto processo de emancipação e de resistência. Gostaria de parabenizar, antes de passar aqui para os palestrantes, os organizadores do Simpurb, na figura do professor Danilo, e de todos que participaram aí nessa organização, que já a existência do Simpurb, iniciando hoje, é uma grande resistência. É uma grande resistência de um contexto de muitas incertezas. Incertezas do ponto de vista sanitário, mas incerteza, sobretudo, também do ponto de vista político, do ponto de vista como as universidades públicas brasileiras foram e estão sendo atacadas. Então, a resistência ao sentido de fazer e de pensar a ciência não é simples. Então, o Simpurb traz aqui o debate de pensar a geografia em contextos urbanos se torna um grande desafio, sim, porque, ao mesmo tempo que o urbano é esse lugar possível das resistências, é também um lugar predominante que nós temos visto nos últimos 30 anos, predominantes de uma opressão muito grande, de uma sociedade que se relaciona com a modernização, no modelo de modernização conservadora, que vai produzir segregação e autossegregação, e que traz consigo pensamentos conservadores que vêm desde o período escravista. Então, nós estamos falando aí de um urbano que se relaciona com o racismo, que se relaciona com
com a homofobia, com a xenofobia, né, com um conjunto de violências, e é muito importante que a gente faça essa reflexão. Então, eu vou iniciar aqui passando para o professor Marcelo Lopes de Souza, para que ele possa fazer a sua exposição. A seguir, eu passo, então, à professora Cibele, da Universidade de São Paulo, e logo a seguir, então, e depois, então, a gente abre para os debates. Obrigada. Queridos e queridas, bom dia. Está aparecendo para vocês aí a tela de apresentação? Já apareceu o título da... Então tá bom. Então, bom dia de novo. Eu começo, como é de praxe, agradecendo pelo empenho, pelo carinho dos organizadores, em especial aqueles com os quais eu tenho tido um contato mais estreito para resolver vários probleminhas, várias coisinhas, o incansável Danilo, o incansável Leonardo e todo mundo, na verdade, que colaborou, né? Os estudantes de graduação, pós-graduação, que colaboraram e têm colaborado para que a gente pudesse estar iniciando hoje o 17º Simpor. Bom, feito esse agradecimento, um pedido de desculpas para minha colega Cátia Antônia. Porque eu estou vendo meu colega Zé da Silva aí na plateia, ele sabe, alguns outros sabem, que eu costumo ser muito disciplinado com relação a essa coisa de mandar o texto, né, com uma antecedência, o texto completo e tal, mas infelizmente dessa vez não foi possível, foram vários problemas, enfim, saúde pessoal, saúde da esposa, até acidente de carro houve, caminhão arrastando nosso carro. Não estou querendo dramatizar, não, ninguém saiu ferido, mas, enfim, coisas, mudança de casa, tudo isso nos últimos 3 meses. Então, acabando que eu só pude enviar para a Cátia a introdução, a primeira versão da introdução do meu texto. Ele está todo alinhavado, está esboçado, mas eu não tinha condições de mandar para ela no formato que estava, né? Então, a única coisa que eu me senti menos envergonhado de mandar foi a introdução, né? Eu sei que, com isso, não facilitei exatamente o trabalho dela como debatedora, mas, enfim, mesmo assim, a introdução, eu me exprimi para poder mandar ainda com alguma antecedência. Bom, eu aqui da minha fala, em primeiro lugar, eu tive que fazer escolhas de Sofia, escolhas terríveis, eu tive que fazer um recorte, porque a professora Cátia Antônia leu, não é, a ementa, provavelmente a ementa mais complexa e diversificada de todas as ementas aqui do nosso simpósio, né? Ela abrange vários aspectos, né? Existe uma espécie de um fio condutor, mas com muitas estradas vicinais. Então, eu tive que fazer uma opção aqui. E a opção que eu fiz de privilegiar determinados aspectos e estabelecer um norte ou um sul para minha fala, um fio condutor, redundou nisso aqui. Eu, inclusive, vou colocar o urbano ou urbanização dentro de um contexto e vou dialogar, como vocês vão ver, ou como talvez já até comecem a intuir pelo título, né? Neofascismo antiecológico, fobópole ecofascista, urbano e as renovadas contradições do século XXI. Eu vou acabar dialogando bastante, ainda aqui indiretamente, com esse documentário que nós assistimos. E eu nem sei por que nós não batemos palma, ele merecia uma salva de palmas, um excelente documentário. E vou acabar dialogando um pouquinho até com a própria fala do reitor, porque, como ele bem colocou, isso é um problema de Curitiba, né? É um desafio que, na verdade, não é nem só do Brasil, isso é um desafio mundial, né? Algumas coisas que eu vou mencionar aqui de maneira particularmente clara. O sumáriozinho, eu vou apresentar para vocês, o roteirinho aqui do que eu vou falar. Eu vou começar com uma introdução,
quando novos personagens entraram em cena, atenção aí para as aspas, o capitaloceno na semiperiferia, megabolsões de natureza barata e zonas de sacrifício por toda parte, a grande regressão vista do sul global, do desenvolvimentismo sem desenvolvimento ao ecofascismo, e, finalmente, algumas questões, várias questões para arrematar, mas sem ter a menor pretensão, nem de longe, de trazer respostas, só mesmo a título de provocação. Aliás, o que eu vou poder fazer aqui, fundamentalmente, será levantar questões. Eu espero que, como eu já disse em outras ocasiões, que essa fala aqui seja, sirva não só de estímulo para um debate nosso, mas um convite à leitura, né? Porque nenhuma fala jamais vai ter a possibilidade do detalhe e do rigor do texto escrito. Bom, quando novos personagens entraram em cena, isso é uma homenagem a um livro magnífico, que saiu publicado em 1988, do Eder Sader, irmão do Emir Sader, intitulado justamente Quando Novos Personagens Entraram em Cena, e naquele momento ele estava tratando de quê? Dos movimentos sociais urbanos da periferia de São Paulo, do novo sindicalismo, etc, etc, etc. Né? Passaram-se aí 30 e tantos anos, né? 35, quase 40, daqui a pouco, e nós temos, de certa maneira, novos personagens que estão entrando em cena. Novos que não são novos, porque eles já estavam aí. Mas a sua magnitude de presença no palco, a intensidade, a sua estridência e, inclusive, a sua expressão cada vez mais institucional e institucionalizada, tolerada e até aplaudida, isso é, de certa forma, novo, não totalmente novo. Se a gente recua, por exemplo, aos anos 30, né? Quando não só os integralistas, mas o Partido Nazista brasileiro marchava em ruas, né? Do sul do Brasil, principalmente, né? Mas, enfim, passamos depois aí algumas décadas em que vários de nós tivemos a ilusão de que essas coisas pertenciam ao passado. Não, o passado volta. Né? Aliás, lembrando da frase, né? Tragédia volta como farsa. Né? Então, nós temos um fascismo larvar que sai dos porões ou que sai dos esgotos do tecido social para as redes sociais e daí para os palácios de governo e vira, né, ou se apresenta como um neofascismo. Eu não vou ter tempo agora para não gastar tempo, isso pode ficar para discussão. O prefixo neo, que tem sido utilizado com frequência, ele não é gratuito, não é só um enfeite. Existem algumas diferenças interessantes, importantes, algumas talvez surpreendentes em relação ao fascismo histórico dos anos 20, 30, 40, né? Alemanha nazista, fascismo italiano, salazarismo, franquismo, etc. A volta de um neoliberalismo que não se incomoda nem um pouco em comer sem garfo e faca. O neoliberalismo está aí há décadas, né? Só que nós tínhamos a forte impressão de que o neoliberalismo, enfim, na sua máxima expressão, era o PSDB, eram os governos Fernando Henrique Cardoso, e depois, inclusive, até, né, digamos, concessões ao neoliberalismo dentro da própria conjuntura, né, dos governos do PT, com algumas concessões a uma agenda neoliberal. E o que nós estamos vendo aí já nos últimos quase 4 anos, né, um neoliberalismo na sua face mais brutal de elitismo, de racismo, não é? Sem nenhum constrangimento em comer com as mãos e se expor muito claramente. A urbanização, que no Brasil cada vez mais não pode ser pensada sem esse signo da bala e da Bíblia. É o controle das periferias pelas milícias, né? O Rio de Janeiro, mais uma vez, aí como vanguarda, e mais uma vez, não necessariamente como vanguarda de coisas boas, infelizmente. Milícias paramilitares que foram expulsando os próprios traficantes do circuito de varejo e assumindo seu lugar, mas nós temos os equivalentes disso, não só pela exportação do crime organizado para outras partes do país, mas também por fenômenos autóctones
na Amazônia, não é? Onde, aliás, certas coisas não são nem um pouco novas. E a Bíblia. Meu querido colega, amigo Stefan Lantz, lá na Universidade de Frankfurt, ele tem um projeto, várias publicações, onde ele criou essa expressão aqui, que eu acho deliciosa, os Global Prayers. Né? Não, eles são Global Players também, e justamente daí vem o interesse da brincadeira. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus e outras organizações ligadas ao neopentecostalismo, na sua expressão internacional, na sua expressão mundial. Né? E esses atores, quando a gente vai às periferias aqui num sentido, tomando a parte pelo todo, né? Periferias, favelas estejam ou não propriamente na periferia, áreas de obsolescência, seja lá o que for, a gente vê uma presença cada vez maior e efeitos sociopolíticos dessa presença. É uma coisa muito complexa que a gente precisa, inclusive, entender melhor. Eu sinto que, muitas vezes, um certo desprezo ou uma certa ojeriza nos leva, muitas vezes, a justamente não entender direito. Né? Uma falta de empatia que contribui para que a gente ou subestime ou exagere determinadas características e, em qualquer sentido, toda sorte, não entender, talvez, direito essa dinâmica, né? Ou pelo menos aspectos dela. Um reformismo clássico em fim de linha, um pragmatismo neoliberal da social-democracia, aliás, o que resta de social-democracia no mundo, que mereça esse nome, né? E dos partidos populares do sul global. Né? Qual é o conteúdo? Não estou falando de revolução, estou falando de reformismo mesmo. Qual é o conteúdo reformista? Né? Quando a gente, hoje em dia, ouve falar em reformas, a gente pensa na reforma administrativa, na reforma da Previdência, na reforma, no máximo, na reforma tributária. O antigo sentido, né? A Rosa Luxemburgo, quando discute reforma ou revolução, esse sentido desapareceu por completo, né? Ou está em vias de extinção. E há um novo reformismo, que também merece ser melhor entendido, porque eu acho que se gerou uma polarização de parte a parte que dificulta muito a compreensão e dificulta, portanto, as alianças, dificulta a interseccionalidade num sentido mais amplo, dificulta a transversalidade de agendas, que eu não diria uma oposição, mas eu diria uma certa separação, que eu espero que momentânea e, de qualquer maneira, ela é parcial, ela é muito relativa, mas o que acaba chegando pela grande mídia ao nosso conhecimento, ou pelas grandes editoras, são as versões hegemônicas, né, de uma pauta antirracista, uma pauta antipatriarcal, que não necessariamente é anticapitalista, né? Alguém já falou em identitarismo liberal, que não esgota o universo de lutas e reivindicações, né? Mas que tem uma expressão que é importante, e que, na realidade, é também, em parte, por vias transversas, mas não importa, uma reação ao seu contrário, que é a negação, no caso do anarquismo, dos anarquismos menos, mas no caso do marxismo, tipicamente, muito mais, a negação de tudo aquilo que não seja a centralidade da classe. Não é? Como se diversas formas de opressão, o machismo, o racismo, elas fossem se resolver automaticamente a partir de um processo revolucionário que tinha como eixo praticamente exclusivo ou dominante a questão da classe, que é fundamental sobre o capitalismo, mas que não é única. E aí, com isso, a gente perde, inclusive, a riqueza de ver como as coisas se entrelaçam e se reformam. Escravidão e capitalismo, trabalho doméstico, feminização do trabalho e capitalismo, há séculos. Né? Bom, eu não vou poder tocar no papel de vários desses novos personagens de maneira adequada aqui. Na fala eu vou apenas tangenciar, mais uma vez, um convite à leitura, mas eu vou, pelo menos, tangenciar, tocar no papel de alguns deles, é inevitável, né? Às vezes de forma até mais indireta. Deixa eu colocar um contexto aqui, uma camada de contextualização. O capitaloceno, usando a expressão importante, que não é só uma expressão, um conceito do Jason Moore, né? Dialogando criticamente com a coqueluche do antropoceno, não é? Na verdade, o problema do antropoceno é que o antropoceno assume implicitamente a premissa
de que o problema é o antropos como um todo, né? O homo sapiens sapiens, ou seja, a humanidade. Né? Mas que humanidade é essa, cara pálida? E as classes, e as clivagens raciais, e etc, etc. Né? As opressões, a heteronomia, as responsabilidades diretas e indiretas são muito desigualmente repartidas. Então, Capitaloceno tenta trazer uma densidade histórica e um olhar crítico para essa discussão que é relevante, mas que sempre corre o risco de descarrilar e ir parar no limite do ecofascismo. O Capitaloceno nasceu em periferia, onde a gente vê megabolsões de natureza barata e zonas de sacrifício por toda parte. Né? Sobre a distinção antropoceno-capitaloceno, eu até já me referi, estou tendo que correr aqui, que é para justamente não tomar bronca. Né? Temos algumas questões aí que a gente precisa levar em conta. Existe uma discussão já há 20 anos, pelo menos, sobre o pico do petróleo, ou seja, já atingimos um ponto de não retorno com relação à possibilidade de descobrir novas reservas de combustíveis fósseis, ou pelo menos reservas que economicamente sejam interessantes, né? E os efeitos que isso tudo pode trazer, do ponto de vista de necessidade de reestruturação espacial, sobretudo das nossas grandes cidades, do ponto de vista de logística, de locomoção, de modos de vida, etc, etc. Isso tudo me parece, no entanto, que precisa ser colado com uma discussão que ele não foi o único a trazer, nem foi o primeiro, mas que ele popularizou uma discussão, me refiro ao Thomas Piketty, no livro dele, O Capitalismo no Século XXI, onde ele traça um cenário sombrio a partir de um trabalho de história econômica muito rigoroso, mostrando que esse capitalismo de alto crescimento, né, não necessariamente taxas chinesas de 10%, 11%, 12% ao ano, mas mesmo 4%, 5%, isso cada vez mais será coisa do passado e que definitivamente na segunda metade do século XXI terá ficado para trás. Na verdade, tem gente até que é até um pouco mais pessimista que ele. Porque mesmo 2%, 3%, isso vai ficar para trás. Então, há uma questão que ele coloca de maneira bastante clara, que é o que isso vai trazer nas próximas décadas em matéria de luta por recursos, luta distributiva. As limitadas possibilidades, por exemplo, da educação como instrumento de ascensão social. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E a isso vamos ter que somar cada vez mais aquilo que já está posto, que são lutas por água, lutas por recursos vitais. Não estou me referindo à geopolítica do petróleo, não, estou me referindo à luta por água. E isso vai ter uma expressão espacial em tudo quanto é lugar, mas nas grandes cidades das metrópoles, isso possivelmente vai adquirir contornos especialmente dramáticos. Então, isso é uma coisa, vamos lá, 20 anos, 30 anos, do ponto de vista histórico, não é nada. Ele está falando de coisas que estão já começando a se desenhar e que daqui a 20, 30, 40 anos vão estar absolutamente postas. Né? Bom, com todas as consequências político-institucionais. Porque se o que nós estamos vendo, o que nós vimos nos anos 80, 90, com o neoliberalismo que tentava manter as aparências e comer com garfo e faca, muitas vezes, que tinha sucedido uma conjuntura de insurgência nos anos 60, anos 70. E a partir dos anos, final dos anos 90, nos últimos 20 anos, um neoliberalismo que se aliança com uma extrema-direita neofascista, as expressões institucionais disso estão postas aí pelo mundo inteiro, né? Duterte, já não é mais o presidente, mas enfim, né? Lá nas Filipinas, Orbán, Bolsonaro. Presidentes poderão entrar ou sair, mas isso é uma coisa que está no tecido social e que anuncia ou ameaça, possivelmente, uma larga conjuntura. Não será uma questão do governo ou de poucos governos, assim como também, do ponto de vista geográfico, não se restringe a um país ou a um conjunto de países. Esse é o problema. E aí, diante disso, a gente tem um debate que é interessante, porque ele traz uma carga
um olhar do norte global e uma carga, talvez, de um certo otimismo, que é do Jason Moore, quando ele vai falar que, olha, o capitalismo, enquanto sistema mundo, é uma ecologia mundo, e o capitalismo histórico sempre viveu de uma natureza barata, de uma mão de obra barata, de comida relativamente barata, para poder manter o salário real rebaixado no máximo possível. E essa estratégia da natureza barata está em vias de esgotamento. Só que ele está pensando muito nos combustíveis fósseis, né? Essa estratégia de que a cheap nature está chegando ao fim, ele está pensando quase que exclusivamente na problemática dos combustíveis fósseis. E ele que tem, Jason Moore, uma sensibilidade histórica e geográfica tão grande, é até surpreendente que ele não veja que, de um ponto de vista do sul global, nós ainda temos imensas reservas de natureza barata, basta a gente olhar para a Amazônia. E aí eu estou falando de quê? Estou falando de territórios indígenas. Estou falando de unidades de conservação, terras devolutas, mas principalmente os territórios indígenas, né? Isso que esse material do MEC Biomas evidencia, desmatamento quase todo ilegal, não só nas bordas, e já entrando territórios indígenas, áreas de conservação, mas adentrando profundamente o que já vinha de antes, mas que nos últimos 4 anos, com a boiada passando, então ficou de fato escancarado, né? Se a gente olha para o arco do desmatamento, esse mapa aqui está desatualizado um pouquinho, mas, digamos, nos últimos 4 anos você teve um prosseguimento da tendência que é exatamente a mesma. Em cima, justamente, começando comendo mingau pelas beiradas e adentrando as terras indígenas, as unidades de conservação, né? Imensas reservas, também o Congo, também a Indonésia, mas, sobretudo, a Amazônia, brasileira, peruana, colombiana, imensas reservas de natureza barata. Para o capitalismo global, isso é uma ótima notícia, para nós é uma péssima notícia, porque, como já disse uma vez o Philip Fernside, de certa forma, a Amazônia era uma grande área de sacrifício, um grande território de sacrifício, né? Só que o meu objetivo aqui é puxar essa discussão, que quando a gente olha para uma escala regional, a gente está falando principalmente do agronegócio, a gente está falando do neoextrativismo, da mineração, né? Para a discussão urbana, mais especificamente, que é onde, inclusive, surge o debate em torno das chamadas zonas de sacrifício, né? Nos Estados Unidos, inicialmente, embora o fenômeno não tenha surgido lá e nem se circunscreva aos Estados Unidos, mas é porque onde também tivemos a enorme visibilidade e a consolidação de um movimento social importantíssimo, isso já tem para 30 anos, né? De luta contra a injustiça ambiental e contra o racismo ambiental, né? E, no entanto, vejam só, é justamente quando a gente olha para o sul global que essas situações, elas são, em primeiro lugar, muito mais numerosas. Em segundo lugar, elas atingem também, portanto, muito mais gente. E, em terceiro lugar, com frequência, elas são muito mais escabrosas, tem a ver com muito mais sofrimento, tragédias, doenças, mutilações, mortes, do que no caso do norte global, mesmo no caso dos Estados Unidos, que é um caso terrível. Então, por exemplo, a TKCSA, ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, desde 2017, rebatizado como Ternium Brasil, desde que os alemães venderam para um grupo ítalo-argentino, que nós temos, meu grupo de pesquisa, meu núcleo de pesquisa, a gente tem trabalhado, estudado empiricamente esse caso, assim como alguns outros, esse caso especificamente há 7 anos, é um exemplo, digamos assim, de manual da transferência internacional de ecoestresse, da transferência internacional de entropia, da externalização de custos ambientais por uma transnacional, que segue, obviamente, normativas ambientais no seu país de origem, em outros países do norte global, porque ela não é boba, né? Às vezes até transgride,
como recentemente tivemos um caso justamente de escândalo nos Estados Unidos por conta da Volkswagen, mas não é típico. Não é típico. Agora, chega num país como o México, chega num país como a Nigéria, chega num país como a África do Sul, chega num país como o Brasil, aí realmente é uma festa. Em matéria de normativas ambientais, por conta de uma contaminação da água, nesse caso aqui, da água, do solo e do ar, principalmente, barba, cabelo e bigode, quer dizer, programa completo, né? Outros tipos de efeitos, em função de mexer em canais, antigos canais de irrigação, inundações, né? Inviabilizar grupos inteiros, como justamente os pescadores, ali, canal de São Francisco, da Foz do Rio Guandu, eram ali, né, na Baía de Sepetiba, né, que são menos numerosos do que os da Baía de Guanabara, mas passando por uma situação terrível, né, também, e até leis trabalhistas, né, sendo transgredidas, sendo ignoradas, sendo desrespeitadas. Então, e essas zonas de sacrifício urbano ambientais, que são casos flagrantes de injustiça ambiental, porque onde é que elas vão se localizar? E por que elas vão se localizar? Onde elas se localizam? E quem são os afetados? E mais do que isso, qual é a atenção que o aparelho de Estado tipicamente dá para esse sofrimento ambiental? Na verdade, pelo contrário. O aparelho de Estado ele facilitou de todas as formas a atração desses investimentos, promessa de geração de empregos, enfim, as alegações são conhecidas, né? Agora, as zonas de sacrifício, elas estão em todas as escalas, não só na local. Agora, mais uma vez, o sul global, ele digamos, o epítome, ele é o resumo, a síntese dos aspectos negativos associados a todo esse processo de externalização em escala global de custos ambientais e, juntando-se a isso, a indiferença da parcela de classe média, relativamente privilegiada, ou relativamente abastada, branca, bem-nascida, da sociedade civil, e, como também produto disso, a indiferença, na realidade, muito mais do que isso, a conivência, né, do aparelho de Estado, enquanto conjunturas governamentais. Entra conjuntura, sai conjuntura, a essência permanece. E aí, com isso, eu chego nessa outra camada de contextualização, que tem a ver com a conversa sobre a grande regressão, né? Um livro que foi publicado inicialmente em alemão, mas no mesmo ano ele saiu, foi uma ação concertada em várias línguas, inclusive aqui no Brasil, pela Boitempo, a grande regressão. Só que a grande regressão, a qual os autores dessa coletânea, que vai de Bruno Latour a Zygmunt Bauman, etc., estão fazendo alusão, inclusive usando uma expressão que é importante, mas que não é contundente o suficiente, que é populismo, ou populismo de direita. Na verdade, se trata de uma dinâmica de emergência de um neofascismo em escala global, no tecido social, e que já tem muitos anos começou, de fato, como eu tinha colocado antes, a adentrar os palácios de governo, né? Assumiu uma cara institucional. Vista do sul global, e o Brasil é um laboratório, infelizmente, ótimo para isso, né? A grande regressão, para além de um paradigma democrático liberal e para além das lentes do norte global, não se trata apenas de uma ascensão do populismo, que é uma expressão que tinha pelo menos um sentido rigoroso, né, quando Francisco Verfort publicou o populismo na política brasileira, já décadas atrás e tal, e depois se tornou uma espécie assim de passe-partout, né? Na verdade, o que nós estamos experimentando é alguma coisa muito mais problemática, né? Como dizia o Paulo Arantes numa live 2 anos atrás já, com todas as letras, né? É uma ascensão de um neofascismo, e neofascismo, ou fascismo, de modo geral, não se discute, ou não se debate, se combate, não basta debater, né? E é um neofascismo interessante,
É um neofascismo que vai às compras. E aí a gente tem uma simbiose tensa com o neoliberalismo, tensa, porém produtiva. Produtiva do ponto de vista dos interesses parte a parte. O Brasil também foi um exemplo interessante dessa tensão produtiva de um neoliberalismo com um neofascismo que esquece suas antigas raízes estatistas, né? Continua centralizador, extremamente autoritário, mas, ao estabelecer uma simbiose com o neoliberalismo, ele cria uma tensão e cria uma situação diferente. E também muito ambivalente, para dizer o mínimo, na sua relação com ecologia e ambiente, que passa a ser tipicamente, no fundo, na verdade, antiecológica. Diferentemente do que era aquele paradigma do Terceiro Reich, que era quase que uma obsessão pela proteção ambiental, pelos direitos dos animais. Os animais eram extremamente protegidos, enquanto que seres humanos eram mortos e eram objeto de experiência científica em campos de concentração. Então, nunca se criou tantas unidades de proteção ambiental, leis protetivas dos animais, bioética, etc., né? Fascismo italiano, franquismo, não tiveram esse componente de maneira clara, mas havia um componente nostálgico que passava para uma dimensão ecológica também. Nós vemos aqui no Brasil, né, desde 2019, é o oposto disso, de um modo geral, em escala nacional, em escala regional e no plano institucional. Mas há também um ecofascismo, ao qual eu vou fazer alusão daqui a pouco. Aí eu queria fazer uma pausa. Quanto tempo eu tenho, cara? Não, mas não, olha, cuidado, hein? Cuidado, não diga que eu tenho muito tempo. Então, estou desesperado. Então tá. Eu ia fazer uma pausa aqui. Eu vou ter que correr com tudo, peço desculpas. Para falar sobre uma coisa que vocês sabem, até me desculpem por repisar isso. Em função do imperativo de reprodução ampliada do capital, o capitalismo é, enquanto modo de produção, desde sempre antiecológico. Então, portanto, não tem nada de novo sob o sol, né? Mas, num certo sentido, tem, mais uma vez, as questões de intensidade, de articulação institucional, de visibilidade, as favas com os escrúpulos, o mercado incomodado com o populismo ou com uma versão do populismo, mas feliz com o autoritarismo que passa a boiada. E aí nós passamos uma conjuntura que se acomodou, né, a uma ideia da redenção pelas commodities, a um capitalismo gangsterista com um chancela oficial. Mais uma vez, capitalismo, crime organizado, capitalismo, gangsterismo. Isso também não tem nada de novo historicamente. O Michael Woodruff, um historiador inglês, ele tem alguns livros maravilhosos onde ele mostra como o capitalismo nos Estados Unidos ele se constituiu ao longo de séculos em função dessa, entre aspas, promiscuidade, desse entrelaçamento entre o legal e o ilegal. Inclusive a questão do crime organizado, que a expressão crime organizado passou a adquirir um caráter mais restrito para se referir a máfia, camorra, Cosa Nostra, inclusive com tinturas racistas, deixando justamente na sombra a parcela de método ilegal e criminoso utilizado para fazer as grandes fortunas dos Morgans, dos Vanderbilts, dos Dupont, etc., etc., né? Bom, isso aqui eu vou deixar para lá. Era apenas para ilustrar uma coisa que eu tinha comentado antes, com relação a esse entrelaçamento que nós vimos. A Amazônia é apenas um exemplo, mas esse entrelaçamento que nós vimos aí, com a dobradinha Ricardo Salles, Bolsonaro, a boiada passando, etc., etc., não vou ter tempo. E aí eu chego tentando, né, preservar pelo menos a parte mais importante aqui do que eu tinha para colocar, um desenvolvimentismo sem desenvolvimento, a um ecofascismo. A fobópole do título da minha fala, ela tem a ver com o título desse livro, tem a ver com outras coisas que eu produzi em tempos já quase remotos da minha existência acadêmica. E a fobópole é aquilo que sintetiza uma cidade dominada pelo medo. Medo que é instrumentalizado e é amplificado por interesses econômicos e interesses de controle social, pela grande mídia, pela mídia corporativa, pelo próprio aparelho de Estado, em várias instâncias, por várias razões,
e como justificativa para ações de controle social e socioespacial que são, em larga medida, marcadas pela repressão em cima de quem? Dos mesmos grupos de sempre, pobres, negros, né? Isso varia de acordo com a região e a cidade, né? Ao mesmo tempo que o outro lado da moeda é a autossegregação, que também é uma expressão desse medo que tem uma base real, mas cujas causas imediatas, indiretas e estruturais, elas são geralmente deixadas na sombra e que, além do mais, é um medo amplificado e instrumentalizado. E aí, isso aqui sai de um outro livro meu, que é o A Prisão e a Ágora, que é um esqueminha gráfico representando a fragmentação do tecido sociopolítico espacial no Rio de Janeiro, mas eu podia estar falando de São Paulo, das suas Alphavilles, do seu Capão Redondo, e por aí vai, né? Onde a gente tem uma cidade, e cada vez mais a gente vê isso agora, e aliás, cada vez mais a gente está vendo isso numa escala também interregional, coisa que já existia, mas que agora está recrudescendo, né? Os fossos cavados cada vez mais fundo. E o papel ambíguo da classe média e o papel, muitas vezes, débil da classe média acadêmica, mesmo progressista. A gente tem, nesse contexto, uma atualização do mito da marginalidade, que é uma coisa que eu venho discutindo já tem muitos anos. Mito da marginalidade, que vocês vão se lembrar, ou pelo menos os não tão novos vão se lembrar, do livro da Jenny Spellman, dos trabalhos do Lúcio Kovarik, que desmontaram esse mito da marginalidade, ali nos anos 70, que tinha 3 premissas. Os favelados são parasitas econômicos porque não pagam impostos, os favelados são culturalmente desajustados, isso ali nos anos 60, 70, 50, Rio de Janeiro, São Paulo um pouco depois e por aí vai. Porque eles são migrantes recém-chegados do campo, então não sabem se locomover na cidade, são culturalmente desajustados, e são potencialmente subversivos, porque são eleitores potenciais do Partido Comunista, são massa de manobra potencial da esquerda. Bom, esse mito foi demolido, foi desmontado, pelo menos, né, porque se mostrou que, bom, a economia urbana não existiria sem eles. Eles não são culturalmente desajustados, porque, na verdade, em função da necessidade de se locomoverem com transporte público, percorrendo grandes distâncias, ou às vezes até a pé, conhecem os espaços de uso comum, os espaços públicos, e conhecem a cidade muito melhor do que a própria classe média. E, finalmente, potencialmente subversivos não são, infelizmente, diríamos nós, né? Porque justamente o clientelismo, uma série de armadilhas, os enredam em grande parte em situações que produzem resultados políticos e sociopolíticos que vão contra os seus interesses objetivos. Só que esse mito foi atualizado, e o Rio de Janeiro, mais uma vez, foi uma triste vanguarda, nos anos 90, para acrescentar aos parasitas, aos culturalmente desajustados e aos potencialmente subversivos, coisa que já tinha empalidecido um pouquinho, uma coisa que é muito mais forte, muito mais agressiva e que diretamente criminaliza. São bandidos ou coniventes com bandidos. Mas tem uma outra atualização também, e é dessa principalmente que nos últimos 10, 15 anos eu tenho tratado muito, e da qual se fala pouco, que é essa aqui, são depredadores do meio ambiente. E aí se junta tudo. E aí entra em cena o ecolimite, ou entram em cena os ecolimites, o muro da Rocinha, as cercas, as tentativas de conter a favela, conter espacialmente, mas, na verdade, conter as pessoas, que é funcionalmente importante que elas não fiquem tão longe assim, porque se precisa delas, mas, por favor, o mais longe das nossas vistas que seja possível. Então, o ecofascismo, ele adiciona um ingrediente ao fascismo societal, usando aqui uma expressão do Boaventura de Souza Santos, fascismo societal, e influencia mais e mais a urbanização, esses componentes que vão se juntar àquele quadro da segregação induzida, da autossegregação e o agravamento, a tentativa de agravamento, de enquadramento segregatório com argumentos de proteção ambiental.
E aí, bom, o ecofascismo, o que é? Muito rapidamente, em uma frase, aquela história, né? Platão em 5 minutos. Ecofascismo em 15 segundos. O ecofascismo é uma tentativa de respeitar ou fazer respeitar supostas medidas de proteção ambiental na marra. E tendo como premissa, é uma premissa que está lá sempre, não é? O desprezo por vidas e por corpos daqueles vistos como inferiores, pobres, afro-americanos, afro-brasileiros, indígenas, ou seja lá o que for, né? Todos aqueles subalternizados. Né? Eu aqui trago o André Goss, publicado sob o pseudônimo Michel Bosquet, e o Murray Book tinha ali numa mesa falando para estudantes, que foram os dois que, de maneira independente, introduziram essa ideia do ecofascismo. Né? E aí, o que nós temos no Brasil hoje? Uma fricção discursiva, talvez, em parte, mas uma complementaridade prática entre um neofascismo antiecológico e um ecofascismo em escala local, microlocal, mas que pode transbordar. A insensibilidade social ecofascista convive com a indiferença ecologicamente predatória do neofascismo necropolítico. No sul global, o ecofascismo é particularmente visível em escala local, favelados depredadores do meio ambiente e congêneres. No norte global, o discurso ecofascista é mais nitidamente multiescalar, mas isso pode mudar, e eu acredito que vai mudar. E algumas questões para arrematar, e aí eu prometo para a Kátia, não mais do que 4 minutos para ler, até porque eu não vou trazer as respostas, não vou tentar, é só para ler essas perguntinhas aqui que eu trouxe para provocar. O ecofascismo como regime político do capitalismo de baixo crescimento, discutido pelo Piketty, discutido por outros, isso que talvez ainda pareça mais ou menos pontual, episódico, para alguns, de maneira ingênua, um pouco, digamos, marginal, isso não tende, talvez, a se tornar algo muito mais difundido e estabelecido. Que modelo de regulação capitalista hiperautoritária da escassez a gente vai ter que encarar? Porque tudo aponta nessa direção. A necessidade de um hiperautoritarismo para regular a escassez em condições de um capitalismo de baixíssimo crescimento. Né? A China como prefiguração, ou talvez, e aí eu sei que exagero um pouco, mas possivelmente não exagero muito, não, o Terceiro Reich como fonte de inspiração. E aí é que eu dialogo com o documentário, dialogo com a fala do reitor, dialogo com tudo isso que a gente está vendo, e que para alguns de nós talvez seja, digamos, surpreendente, mas, na verdade, não surpreende. Está aí no tecido social há muito tempo, esperando um momento para se assanhar. E, claro, é aquele fenômeno, o trocadilho acaba sendo inevitável, desculpe, eu nem queria falar porque é um chavão, né? Mas, enfim, aquele fenômeno de manada, não é? Comportamento grupal. Alguns que, possivelmente, jamais estariam falando certas coisas a partir do momento em que alguns falam, aqueles falam. E como aqueles falaram primeiro e os que falaram depois também estão falando, virão aqueles que vão falar também, e daqui a pouco a gente já tem muita gente fazendo assim. E, bom, que urbanização será essa em meio ao recrudescimento da estigmatização socioespacial, em meio à condominialização e à autossegregação, em meio aos ecolimites, às remoções verdes e congêneres, ao gangsterismo generalizado, aos conflitos por água, por ar limpo, etc., aos efeitos espaciais do pós-petróleo, e a mudança dos padrões de interação espacial e mobilidade catalisada, mas não causada pela pandemia de Covid-19 e outras prováveis pandemias. Né? Que tipos humanos brotarão disso tudo? Qual cultura política emergirá? Que margem de manobra existirá para resistências e insurgências? Obrigado. Agora a gente vai... Várias questões aí. Bem, então,
Rapidamente aqui eu vou passar para a palestrante, professora Zibele Rizek, tá? Que ela vai fazer a exposição também. E aí eu, como debatedora, vou trazer algumas questões, mas também eu quero ouvir vocês, para a gente poder abrir aqui. Danilo, cadê o Danilo? Danilo, me ajuda aí, Danilo. Então, professora, 40 minutos de exposição. Bom dia, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas várias gentilezas. O grande porta-voz com quem eu tive interlocução foi o Danilo, sem sombra de dúvida. Mas é sempre um prazer encontrar amigos, colegas, potência crítica. Eu não sou geógrafa, eu sou socióloga, mas é sempre um enorme prazer encontrar essa potência crítica no âmbito da geografia. Não é meu primeiro simpúdio, né? Eu realmente agradeço muito o convite, agradeço muito a possibilidade de ouvir. Marcelo, queria também pedir desculpas, porque eu vou mudar radicalmente de escala. Eu vou falar de pesquisa em São Paulo, então, mas dá para pensar um pouco São Paulo e esses fenômenos que não são absolutamente paulistanos, como uma espécie de grande zona de sacrifício. Vocês vão ver por quê. Então, eu vou apresentar um pouco os resultados de pesquisa, de uma pesquisa que não está concluída, que está em campo, né, e que está sendo feita com algumas pessoas que estão aqui. Então, assim, eu devo muitas informações, mapas à Lívia, que está bem aqui, e que é coautora desse grande relato, e ao Felipe Rangel, que é sociólogo, e que também não está aqui, mas enfim. Então, é um pouco disso que eu vou falar. Os meus pontos de partida são... Vamos lá, aqui. Como é que eu aumento isso aqui? Será que eu consigo aumentar? Não deu certo, sumiu para mim. Problemas técnicos. Bom, então meu ponto de partida foram as definições do trabalho de plataformas. A questão é toda o que, em última instância, uma parte da literatura chama de capitalismo de plataforma. Evidentemente, capitalismo de plataforma não existe, mas existe uma modulação importante com a chegada das empresas de plataforma, e a gente está estudando a ponta mais precária, que são os entregadores de moto e de bicicleta, embora o fenômeno da uberização seja infinitamente maior, como vocês sabem. Há médicos uberizados, professores uberizados, enfim, advogados uberizados, enfim, você tem... parece que o fenômeno uberização pega já 32 milhões de pessoas no Brasil. Então, o fenômeno é dessa escala, né? Não é uma pontinha. Eu estou pegando uma pontinha, a pontinha mais precária dos entregadores de bicicleta na cidade de São Paulo, porque eu acho que essa é uma dimensão que nos mostra exatamente algumas das grandes tendências, né, que estão em curso, né? Então, acho que o ponto de partida foi a literatura sobre o trabalho plataformizado, né? Foi pensar o que é plataformização, uberização, né? E pensar também que essas duas noções, elas não estão fechadas, elas ainda estão em disputa. Então, não dá para dizer a definição não é, né? Há um processo em curso e a gente não consegue fechar inteiramente uma única noção, né? E, sobretudo, eu acho que isso foi muito impactante para mim, porque quando eu cheguei em campo, eu tinha uma ideia, né, do que era uberização, plataformização. O que eu encontrei foi uma diversidade enorme de situações, enorme, né? Então, assim, não é o menino que entrega de bicicleta, também não é a cooperativa, também. Então, tem uma diversidade de modais de transporte, tem uma diversidade de empresas plataformizadas, tem a web-based
e as plataformas locacionais, que são as que eu estou estudando, tem uma enorme diversidade de situações que é curiosa, né? Porque nenhuma categoria dá conta dessa diversidade. Então, a diversidade empírica me provoca o tempo todo no sentido de entender esse grande desafio, que é o desafio da heterogeneidade de práticas, de formas de mediação, de modos de subordinação, da sua imbricação, né, das continuidades e rupturas com as formas de assalariamento que compuseram as relações salariais no Brasil, as especificidades e incompletudes no contexto brasileiro, assim como as relações que redefinem as relações entre produção de valor e reprodução da força de trabalho nesse quadro. Né? Sobretudo porque parte grande dessa literatura discute os países europeus e os Estados Unidos, né? Sociedades, pelo menos sociedades europeias, onde a dimensão salarial se completou. E aqui não. Né? Então, aqui a gente, além dessa nova camada, tem que lidar com a incompletude. Enfim, então, é uma forma bastante específica. Essas dimensões do trabalho plataformizado, ainda de acordo com a literatura, mostram a emergência de um trabalhador just in time, que é uma coisa de apavorar, né? Porque não tem jornada, não tem remuneração fixa, não tem contrato, não tem, evidentemente, férias, nada disso, não tem nenhuma garantia, não tem nada, nada. É um trabalhador por demanda, né? Um trabalhador just in time. Crowdsourcing, terceirização em massa, isso é muito importante. Assimilação terceirizada de parcelas de população, sobretudo jovem e empobrecida, e periférica. Né? Enfim, então, você tem uma organização, por parte desses macroprocessos plataformizados, de todo um conjunto de formas de viver que estão nas periferias e que pegam exatamente uma força de trabalho que nunca foi assalariada. Né? Transformações do trabalho com introdução de categorias como intermitência, complementaridade, trabalho eventual e trabalho amador, novas formas de controle automatizado, né, autonomizado, está tudo errado, mas tudo bem, que introduzem a questão de uma gestão algorítmica do trabalho, então é o algoritmo que controla, né, e que aponta para uma potência e para um conjunto de limites dessa mesma forma de controle. É muito interessante perceber que a gente fala de controle algorítmico, mas não é verdade, porque o algoritmo não dá conta. Né? Você tem para cada forma de controle 500 formas de resistência. Então, o que acontece? Se soma ao algoritmo formas de controle humano do trabalho por mecanismos de externalização e terceirização. Né? Uma fortíssima utilização da noção de empreendedor, microempreendedor, empreendedor de si, autoempresariamento pelas formas de trabalho uberizado ou pelas formas de trabalho plataformizado, né? E um deslocamento em direção às definições de uma autogestão subordinada do trabalho. Essa é uma noção fundamental. Né? Ela aparece na literatura internacional, ela aparece também nas contribuições de alguns sociólogos do trabalho. Por quê? Exatamente porque essa autogestão subordinada do trabalho se contrapõe inteiramente ao mito do trabalho autoempreendido, do autoempreendimento, do empresariamento de si. Né? Então, nesse sentido, a gente tem diferenças e heterogeneidades que acabam se impondo como questão, sobretudo face à informalidade brasileira clássica, né? A nossa viração de cada dia. Sobre, então, um mercado de trabalho no Brasil que tem, por exemplo, como características, intermitência, períodos de desemprego, complementação de renda por serviços eventuais, saídas precoces do mercado de trabalho, entre outras dimensões. Então, quer dizer, é sobre esse mercado, desse jeito, que a plataformização incide. Né? O segundo ponto de partida é a compreensão histórica de um longo processo de reestruturação e flexibilização do trabalho por políticas que implicaram reformas de âmbito mundial, assim como nacional. Né? Essas reformas elas têm um ponto de inflexão duríssimo de engolir, que é a reforma trabalhista de 2017. Né? Essa reforma ela é fundamental até porque ela foi a grande obra do governo Temer.
né, ela foi a grande conquista pós-golpe. E aí o golpe de 2016 tem uma centralidade absolutamente fundamental. Então, no caso brasileiro, é possível que o fenômeno da uberização seja resultante de um aprofundamento de um longo processo que começou com as reestruturações produtivas, lá nos anos 70 e 80, que foi sendo agravado e que chega, então, a essas reformas de 2017 de uma maneira bastante importante. Mais do que simples reforma do Código do Trabalho, o que acontece é que a reforma de 2017 instalou uma instabilidade institucional no âmbito da Justiça do Trabalho no Brasil. Você se desfaz, você ameaça o trabalhador, os sindicatos e a Justiça do Trabalho. Eu estou recordando. Esses processos, então, combinados, produziram um quadro que a gente pode chamar de exceção permanente. Né? A gente tem um quadro de exceção permanente em que as garantias que já não eram lá, né? não eram, enfim, grande coisa, mas, enfim, você nunca, por exemplo, teve seguro-desemprego de fato no Brasil, seguro-desemprego é pífio, né? Você já tinha um conjunto de garantias que eram frágeis, essas garantias encolhem e a absoluta indeterminação dos ganhos, das jornadas, dos períodos de emprego e desemprego se instala, né? Então, você tem um processo de formalização da precariedade, quer dizer, nem mesmo a precariedade como informalidade, como excepcionalidade, passa a compor o nosso quadro. Não, a precariedade foi formalizada, né? E isso tem um conjunto de desdobramentos e de indeterminações que resultam, de um lado, né, das características que estruturam o horizonte do trabalho assalariado no Brasil e de um novo investimento na disciplinarização do trabalho. Essas duas coisas fizeram emergir um trabalhador sem emprego, sem jornada de trabalho, um trabalhador just in time, como figura emergente que nasce desses processos combinados e que prescinde de um horizonte de integração e proteção social. Ou seja, a ideia de que você vai integrar pelo assalariamento, integrar pela inserção numa sociedade de classes, se dilui, né? Perde densidade. Tá? Esses processos são evidentemente mundiais, mas eles se instalaram a partir, então, do final dos chamados 30 gloriosos. Marcelo mencionou o livro sobre a Era da Regressão. Tem um outro livro do Rancière que chama Os 30 Ingloriosos, né, que são exatamente os últimos 30, em que as conquistas dos 30 anos gloriosos encolhem e se despedaçam, né? E aí o desafio de pesquisa é reconhecer as continuidades e os pontos de inflexão. Porque, claro, uma parcela da força de trabalho brasileira sempre foi informal, sempre foi precária, né? Então, o que mudou, o que não mudou, o que permanece, né? Quais são as inovações e modulações dos modos e práticas vinculados à gestão do trabalho, as formas de mediação, intermediação, as hierarquias, tendo em vista que as plataformas podem ser reconhecidas como um resultado, ao mesmo tempo que materializam uma nova etapa desse processo. Então, assim, as atividades e as práticas vinculadas ao trabalho precário, intermitente, temporário, acabam se desenvolvendo em âmbito internacional. Isso não é um fenômeno, evidentemente, brasileiro, né? Mas, no nosso caso, essas figuras permanentemente emergentes são produzidas por mais uma camada de excepcionalidade, né? Que é exatamente a destituição das garantias e das formas de proteção social. Tá? Evidentemente, isso tem a ver com um conjunto de crises que se instalaram, né, com essa instabilidade em condição permanente, pelas consequências e pelas medidas pós-2016. Tá? E aí eu acho que 2016, de fato, precisa ser levado em consideração como um ponto de inflexão muito importante. Por outro lado, a gente assiste também a um crescimento dos vasos comunicantes passíveis de serem reconhecidos
como uma espécie de, é o que a Vera Teles e o Daniel Hirata chamam de mobilidades horizontais, né? Entre empregos intermitentes, bicos, entradas e saídas na esfera da economia, do mundo do crime, por exemplo. Não vou falar de crime organizado, mas vou falar a lá Gabriel Feltran, do mundo do crime, né? Então, a gente tem um conjunto de situações absolutamente múltiplas, né? A gente tem um conjunto de territórios da cidade organizados por empresas. Então, assim, você pega entregadores. Quem é que organiza esses fluxos? São basicamente duas empresas, iFood e Rappi. Tá? Essas empresas têm uma centralidade na organização desses fluxos, né? Então, para além desse controle algorítmico, essas empresas acabam instituindo o que eles chamam de operadores logísticos. Terceirização, basicamente mais uma camada de terceirização na forma crowdsourcing, que é, na verdade, a organização terceirizada de uma massa de trabalhadores pobre, jovem, negra e periférica. Tá? Como é que acontece isso? Isso acontece pelo aluguel. Isso que é muito impressionante. Quer dizer, esses trabalhadores, eles pagam por todos os seus meios de trabalho. Todos. Eles pagam pelos seus telefones celulares, eles pagam aluguel das bicicletas, eles pagam todos os seus instrumentos de trabalho, são pagos por eles. Tá? E é muito interessante notar, isso para mim foi uma surpresa bem significativa, o fato de que há um conglomerado de empresas que organiza isso. E esse conglomerado, o Andrés diria, é rizomático. Ele vai se espraiando, é muito impressionante, né? Então, por exemplo, você tem o iFood, mas o iFood não vive sem a Tembici, que é uma startup que nasceu na Universidade de São Paulo para desespero dos professores engajados lá dessa própria universidade. Nasceu na Poli e na FAO, né? Esse conglomerado Itaú-Tembici tem tudo a ver com a gestão municipal da cidade de São Paulo, porque é a prefeitura que diz onde é que elas podem estar instaladas, são os carros da prefeitura que transportam essas bicicletas para cima e para baixo, enfim. Então, você vai percebendo que isso tem uma dimensão cada vez mais importante. Se a gente vai cavocar um pouco essa situação dessas empresas, aí é de matar. Porque aí o que a gente percebe? É que uma parte significativa das empresas de plataforma que chegaram em São Paulo em 2015, a partir de 2015, tem a Logia, o iFood, a Rappi, etc., elas não têm sede na cidade de São Paulo. As sedes não estão na cidade de São Paulo. Onde elas estão? Elas estão na coroa periférica dos municípios da região metropolitana. Por quê? Porque os impostos são menores. Ora, por outro lado, qual é o capital fixo dessas empresas? É a infraestrutura urbana da cidade de São Paulo. Então, pior do que isso, elas se dizem empresas de tecnologia e, portanto, empresas que geram empregos, e empregos qualificados. Então, elas também têm isenções de impostos, elas não são empresas de tecnologia. Elas são empresas de intermediação, de entregas, né? Então, se a gente for ver bem, elas estão aqui, Osasco, Carapicuíba, Barueri, elas estão todas na coroa periférica dos seus escritórios, embora utilizem a cidade como seu capital fixo, né? Então, se a gente for ainda aprofundar um pouco essas dimensões, a gente vai ver que há vínculos entre essas empresas plataformizadas e um conjunto de setores. Por exemplo, logística. Tá? No caso das entregas de comida pronta, não. No caso da Amazon, total. Então, você tem toda uma reestruturação territorial em cima dos galpões de logística, sobretudo nos grandes pontos de entrada e saída nas grandes rodovias, né? Que isso não apenas em São Paulo, no Rio também. Chegando de São Paulo no Rio, você vê a Amazon, né, de uma maneira bastante espetacularizada, né?
Então, como sublinha parte da literatura, essas empresas associadas às empresas de plataforma são a linha de frente de um sistema de acumulação que alimenta o crescimento do setor informal, contribuindo para uma crise de desemprego que começou em meados dos anos 2010, 2020 e que só se aprofunda, né? Pior, quer dizer, a saída do desemprego são empregos dessa natureza, sobretudo por uma parcela jovem e pobre dessa população. Bom, já falei que os trabalhadores pagam por todos os seus instrumentos de trabalho, né? E aí a pesquisa avançou um pouco pensando quem são os trabalhadores, quem são esses trabalhadores. Bom, então, a gente foi, então, por camadas, né, trabalhando um pouco essa dimensão, e uma das coisas mais assustadoras é que parte significativa dos entregadores são egressos do sistema prisional. E aí desculpa, vou falar um palavrão, mas é um baita problema. Vou falar um puta no problema. Por quê? Exatamente por conta da questão da criminalização, da pobreza, etc., né? Mas tem uma saída, né? Tem uma saída. Qual que é a saída? É pensar o que é o sistema prisional em São Paulo como política de Estado. Ou seja, São Paulo, o Estado de São Paulo foi tucanistão, né? Agora, não sei, eu acho que até piorou, mas, enfim, essa direita que governou o Estado de São Paulo desde sempre instala um processo de gestão de população que é o encarceramento em massa. Então, assim, os dados são muito impressionantes. Por exemplo, não sei se vocês estão vendo, nos últimos 25 anos, o número de presos aumentou continuamente, atingindo o recorde de 328,5% de crescimento. Nesse mesmo período, a população do Estado de São Paulo cresceu 33%. Então, bom, é claro que a ponta precária dessa força de trabalho é uma ponta precária que passa pelo sistema prisional, não necessariamente tendo sido condenado, né? Então, isso é muito impressionante e, de fato, cada vez que a gente volta para campo, isso vai ficando mais claro, né? Então, assim, a gente foi traçando o perfil dos entrevistados, a gente chegou à conclusão que certamente eles são mais velhos do que diz a literatura, isso muito por conta da pós-pandemia, né, com o encolhimento brutal dos empregos durante a pandemia. Então, um pouco aqui, o Jonathan Felipe, o Júlio, tem um caso muito, muito impressionante aqui, que é o Jonathan, que tem 22 anos, que vendeu bala no semáforo para comprar um celular por R$ 1.200. Eu acho muito impressionante, né? Enfim, então a gente continua, né, fazendo essa pesquisa, ela não tá fechada, mas há várias indicações, então, na bibliografia sobre territórios populares que observaram importantes vasos comunicantes entre as prisões e os bairros, né? Tornando os prisões e bairros operadores desses fóruns e formas de interação. Então, o que, de certo modo, a gente está conseguindo pensar é uma gramática da sobrevivência nas periferias e bairros populares, nos termos que a literatura já tem apontado, que vem incorporando crescentemente o trabalho plataformizado como parte significativa de um conjunto de agenciamentos que compõem o que alguns autores chamaram de viração, Teles, por exemplo, eu mesma e muitos outros autores, ou pragmática vitalista, conforme a Verônica Gago, né, nomeia. Enfim, há vários nomes para isso. E, por outro lado, a categoria informalidade, clássica na discussão brasileira, sobretudo quando referida à incompletude permanente da sociedade salarial, já não dá conta dessa mesma gramática. Né, porque não é mais o bico da faxineira, enfim, do camelô, não é mais isso. Isso está sendo fortemente reconfigurado, a viração está sendo fortemente reconfigurada. Trata-se, então, o trabalho plataformizado de entrega pode ser caracterizado como uma modulação no movimento pendular entre a informalidade clássica da viração, né, e a chance de emprego com carteira e os seus marcos regulatórios. O emprego formal, em empresas nacionais e transnacionais,
não figura mais como horizonte de integração. Isso é muito impressionante, porque eles não querem, uma parte considerável desses jovens empregadores, ou desses empregadores mais velhos, não querem contrato de trabalho, eles não querem. Né? E é muito interessante, porque esse trabalho plataformizado ganha um enorme destaque midiático, ganha centralidade durante a pandemia e levanta essa questão. Qual é a noção de liberdade contraposta ao contrato de trabalho, que, em última instância, figura no imaginário dessas parcelas da população. Né? Então, se a gente vai por aí, ainda é preciso sublinhar a ilegalidade permanente das formas de regulação que governam o tempo de trabalho, né? Que governam as formas de... Porque, mesmo que seja precário, gente, não é possível não determinar quanto que um trabalhador vai trabalhar por dia. Não é possível não determinar quanto vai ser o ganho de uma jornada de trabalho. E não se determina. Né? Isso muda a cada 3, 4 horas, às vezes muda se chove, muda se, porque tem promoção, muda, enfim. Você simplesmente não consegue, é ilegível. Tá? Então, essa dimensão ela é muito importante. Né? Então, você tem regras do jogo que se alteram constantemente e que acabam por se configurar como uma versão privatizada da informalidade, né? Como um modo de governar essa população, como manipulação da exceção permanente que se opera pelas empresas, né? E que, de certa maneira, são autorizadas e ratificadas pelo Estado. Tá? Então, as condições de flexibilidade radical imposta pela gestão algorítmica somada aos modos de terceirização, espelham essa ausência intencional de compromisso empresarial nas relações entre capital e trabalho, e essa ilegibilidade permanente obscurece a percepção dos trabalhadores sobre suas próprias condições de trabalho. Isso se torna uma condição para a plasticidade dessas empresas, que é uma outra coisa de louco. Quer dizer, quando você consegue mapear, muda. Você conseguiu mapear os pousos, não sei o que, a Lívia está ali, muda. Daí, de repente, você passa no pouso, acabou, sumiu. Então, você tem uma plasticidade permanente nessa ocupação do espaço, ratificada pela própria gestão municipal. Bom, esse é o mapa de vulnerabilidade, o que é vermelho, né, é mais pobre, enfim, a coroa periférica. Vou mostrar uma série de imagens para vocês. Esse mapa foi feito pela Lívia, é a concentração absoluta das entregas na região Berrini, Moema, Faria Lima, enfim, nas regiões mais... no vetor sudoeste de crescimento da cidade de São Paulo. Vou passar meio rápido, senão não vai dar tempo. Isso aqui é um mapa das empresas que se vinculam na rede de plataformização das entregas na cidade de São Paulo. E esse é o conglomerado Itaú Tembici, Mediação e Operação, Prefeitura do Estado da cidade de São Paulo. Esse mapa também foi feito pela Lívia, é muito impressionante. É a origem periférica desses entregadores e os fluxos que eles têm que fazer para pegar as bicicletas alugadas e chegar aos pontos de distribuição das demandas. Tá? Então, isso fica bastante claro. Eu apresentei isso na França, e aí os franceses me pediram para fazer o cálculo de distâncias. Eu sofri, viu? Porque tem, vamos dizer, acho que uns 15 quilômetros, 12, 15 a 40 quilômetros. Tá? Esses são os estabelecimentos formais da cidade de São Paulo. Olha que coisa interessante. Os estabelecimentos formais são no vetor sudoeste. Está vendo esse escurinho? Faria Lima, Berrini, Faria Lima, Moema, tá? Concentração dos empregos formais, idem e bidem. MEIs, microempreendedores individuais. Olha só onde estão os nossos empregadores. No mesmo lugar em que a precariedade foi formalizada, na coroa periférica. Tá?
Isso é o percurso de 4 dias de um entregador de bicicleta no centro de São Paulo. Isso aqui isso é o percurso de um dia, né? Isso é um print screen. Parabéns, essa é a sua atividade de pedalada mais longa, 87,24 quilômetros em um dia, no centro da cidade de São Paulo. Isso é uma dark kitchen. Então, antes e depois, não sei se vocês estão reparando que antes tinha banco, os bancos foram retirados. De novo, o mapa de concentração. Bom, eu volto para o texto, senão não termino. Então, essas empresas evitam a todo custo compromissos com os contratos ou acordos com os trabalhadores, o que acaba por reforçar as dimensões de subordinação sem qualquer proteção, né? A dinâmica do trabalho mediado por plataformas. Esses modos de subordinação revestidos de uma noção de autonomia e liberdade explicitam, as desigualdades das relações que articulam a programação dos algoritmos, a prescrição do trabalho online e sua execução on e offline. No debate europeu, a discussão sobre as relações entre o capitalismo cognitivo e a exploração clássica do trabalho ganha densidade aqui. Como vocês podem reparar pelos mapas que eu mostrei, não há nenhum capitalismo cognitivo aqui, né? Quer dizer, capitalismo cognitivo não se reveste de 84 quilômetros de pedalada. É perna mesmo, né? É esforço físico e brutal. Então, ainda é preciso observar um aprofundamento das relações entre os processos de acumulação, a organização das empresas em rede, a utilização dos espaços públicos, das infraestruturas urbanas, através das parcerias entre as empresas e os poderes públicos, em particular as administrações municipais. As empresas de plataformas utilizam esses equipamentos como parte do seu capital fixo, investimento público, investimento de fundos públicos, né? Eles se tornam condição de acumulação, lado a lado com a transformação do trabalhador sob demanda, que tem que arcar com os custos do seu próprio trabalho. Essas empresas atuam, então, em rede, o que é absolutamente necessário para a amplitude e intensidade das tarefas, né? E essa é uma outra dimensão interessante. Quer dizer, se a fábrica desaparece do horizonte do trabalhador pobre e precário, né, a figura da empresa ganha uma centralidade indiscutível na construção de circuitos e formas de concentração do trabalho como momento e como elemento de uma gramática da sobrevivência, assimilando, governando, gerindo uma massa de trabalhadores transformados em exército de reserva, utilizado pelas empresas plataformizadas. São, assim, as empresas que modelam circuitos de entrega, se apropriando de porções do espaço da infraestrutura urbana. Dessa rede fazem ainda parte a indústria e o comércio de celulares e toda uma gama de cadeias de produção. Eu queria mostrar também, quer dizer, eu imaginava que na França era diferente, não é. Eu fiz uma longa entrevista com um dirigente do PS, que é o diretor de urbanismo da periferia norte de Paris, e eu ouvi dele a seguinte frase: as empresas chegam primeiro, as regulamentações depois. Também é muito impressionante porque você tem nas dark kitchens e nas dark stores pontos cegos do espaço urbano, né? Claro que você tem uma empresa aqui, mas elas estão se capilarizando por essas dark stores e dark kitchens, que são elementos obscurecidos do espaço urbano, por assim dizer, porque elas são frequentadas apenas pelos entregadores. Eu vou correr, gente. Disso resulta um conjunto de questões de pesquisa. Acho que a primeira é a normalização da figura precária do trabalhador, né? A natureza complexa da subordinação e a necessidade de compreender a positividade pragmática dos interesses nos ganhos e na relativa autonomia. Isso é muito interessante, porque você pergunta, você quer ser CLT? O cara fala, não, isso aqui é uma escravidão bem paga, mas para CLT eu não quero voltar. Por que você não quer voltar? E aí o cara elabora o argumento contra o despotismo fabril clássico das relações de trabalho no Brasil. Porque eu não quero cartão de ponto, porque eu não quero um gerente no meu pé,
porque eu não quero ser punido, como o Burger King, por exemplo, pune dando sanduíche sem recheio para os trabalhadores que chegam atrasados ou que desobedecem a uma ordem do gerente. Enfim, trata-se de uma recusa que não é a recusa da CLT, é a recusa do despotismo. Mas essa é uma questão, né? É uma questão enorme, até porque isso alimenta todo um conjunto de mitos em torno do trabalho digital que se contrapõem ao assalariamento como forma de integração. Um conjunto de vínculos e entrelaçamentos, a próxima questão de pesquisa, vínculos e entrelaçamentos entre o trabalho plataformizado, na sua ponta mais precária, e a vida nos bairros periféricos, sua gramática de sobrevivência sem garantia e seus desdobramentos nas trajetórias dos trabalhadores e na estrutura do mercado de trabalho. Acho que essa é uma questão fundamental. A questão dos espaços e tempos de trabalho plataformizado também ocupou algumas noites de insônia na minha vida. Por quê? Porque o desafio dessas empresas é a rapidez. É a rapidez da entrega. É uma espécie de tentativa de aniquilar o espaço pelo tempo, às custas desse trabalhador precário. Né? Aí a gente tem as múltiplas relações entre trabalho plataformizado e informalidade, os MEIs, eu já tentei mostrar isso para vocês. A questão das zonas de indeterminação e de deslocamento do lugar e do papel do Estado, que é absolutamente fundamental. Né? Sem o Estado, sem a mediação da Prefeitura da cidade de São Paulo, essa organização de fluxos não poderia acontecer desse modo. Então, o Estado é parte constitutiva desta rede, né? Desse conjunto de empresas. Né? Bom, enfim, a questão das parcerias, então, das redes de empresa, das empresas de tecnologia, das empresas plataformizadas de empregos e deslocamentos, das startups, a presença, assim, absolutamente central dos bancos. Né? Então, a gente tem, assim, a Tembici só existe porque existe o Banco Itaú. E as bicicletas Tembici são as bicicletas Itaú são as bicicletas Tembici, que são utilizadas necessariamente, porque isso privilegia entregas, privilegia, enfim, uma série de supostos privilégios para os empregadores, se eles recorrem a essas bicicletas. Tá? Há uma forma, inclusive, de resistência, que é pegar a bicicleta, amarrar a bicicleta e usar outra coisa. Porque ninguém é idiota também nesse ponto. Então, assim, esses processos, né, somados ao uso das infraestruturas urbanas, o uso recíproco de empresas e administrações municipais, passa ainda por uma outra dimensão, que são as empresas seguradoras. Aí eu não resisto, eu vou contar para vocês o que eu ouvi de um serviço médico. Não sei se vocês sabem, as filas de transplante de rim e córnea estão diminuindo graças à morte dos empregadores nas cidades. Chega a esse ponto. E aí, se morre. Pronto. Outro dia, o iFood mandou embora um entregador morto. Por que o iFood mandou embora um entregador morto? Para não pagar para a família aquilo que a família tinha direito. Chega, gente, nesse nível. Bom, aí tem uma série de perguntas. São cadeias de produção? Quer dizer, a cidade passa a ter um lugar explícito dentro dessas cadeias, explícito e absolutamente central dentro dessas cadeias de produção? Atuam aí mecanismos de financiarização? O Banco Itaú, a bancarização, me permite dizer que esse circuito é financiarizado, para além do fato dessas empresas terem aberto seu capital nas bolsas ou não? Né? Só para ter uma ideia, eu não tenho resposta, mas eu acho que são pistas. Né? Aí a questão da centralidade das empresas, já falei, a questão dos modos de organização do trabalho, estou acabando, a questão dos privilégios de recepção das demandas, né, que impedem a recusa de corridas, por exemplo, pelos mecanismos de terceirização,
E resta ainda o desafio da pesquisa de aprofundar as formas de resistência e enfrentamento. Nós temos localizado várias formas de resistência e enfrentamento, nenhuma, porém, conseguiu se coletivizar. No caso dos entregadores de bicicleta. No caso dos entregadores de moto, como vocês sabem, houve os breques dos apps, foram muito importantes, significativos, ocuparam a mídia, etc. Porém, os resultados foram nulos. Nulos. Eles não conquistaram, até agora, absolutamente nada. Né? Isso aqui, sei por que ficou em francês. Acho que é isso, gente. Esse slide aqui, acho que não precisa, não. Tá? Acho que é um pouco essa a questão. Então, acho que assim, tem essa questão de você assimilar modos de vida da viração, das periferias, dos bairros pobres como elementos fundamentais nesse processo. Eles são assimilados, eles são sugados para dentro desse processo, eles são governados dessa maneira, e a questão da ilegibilidade das formas pelas quais eles trabalham e recebem, garantem ou não a sua subsistência cotidiana, essa ilegibilidade é parte constitutiva de um modo de governo dessas populações jovens, negras, pobres e periféricas. Obrigada, professora. Obrigada. Pedir ao professor Marcelo para ele estar aqui conosco. O tema é um tema, né, a provocação de Danilo aí, a emergência do urbano em meio ao mundo condicionado. As duas exposições mostram para nós a complexidade de pensar o urbano hoje. O mundo do trabalho, a professora Cibele trouxe a questão do mundo do trabalho, trazendo elementos interessantes, porque na década de 90, eu estudei o trabalho numa tese de doutorado, e o que acontece? Todo aquele debate da informalidade, todo aquele debate, inclusive, do lado do Lúcio Kovarik, né, de pensar a cidade numa perspectiva do direito à cidade, não é isso, Arlete? Então, a gente havia uma promessa, né, e nós acreditávamos nessa promessa. E essa promessa, então, ao longo do ano 2000, e, sobretudo, a partir de 2013, acho que tem um marco interessante no caso brasileiro, a gente vê, além dos movimentos sociais, outros movimentos conservadores entrando em cena. E aí tem uma questão muito interessante que eu não posso deixar de falar de dois pesquisadores que me orientaram. O professor Milton Santos, quando ele problematiza a questão da natureza do espaço e coloca a dimensão do meio técnico, científico e informacional no sentido de buscar entender o que significa esse mundo do trabalho diante das novas tecnologias de comunicação e informação, e que, na verdade, vai produzir uma psicosfera da sensação de liberdade. Então, o Marcelo lhe trouxe uma provocação em relação à questão do neoliberalismo, porque o neoliberalismo ele coloca isso em pauta, tanto a dimensão do consumo, a imposição de um mercado, quanto também na perspectiva de achar que estamos diante da possibilidade da liberdade. Para os jovens que não viveram a ditadura militar nesse país, para os jovens que não viveram o fascismo nesse país, né, o fascismo a nível mundial, mas que teve impacto, já se falou na questão do vídeo, isso se torna como se fosse uma metáfora, uma coisa distante. E aí tudo se junta, né? E tudo tem se juntado numa perspectiva da ideia, né, que Mandela vai discutir a necropolítica. Então, nós estamos diante de um desafio muito grande, e aí eu tenho que me lembrar, sem dúvida, da professora Ana Clara, que em 2010 ela deu uma palestra para a gente dizendo que nós estaríamos diante da crise societária. A crise societária não é a crise política, não é crise econômica, mas é a crise humanista. Para onde nós vamos?
Quando a Ana Clara tocou sobre esse assunto em 2010, sou sincera com vocês, eu não consegui entender a totalidade e a complexidade daquele pensamento. Um pensamento que dizia, ao ver a notícia no Morro do Alemão, de um foco da mídia filmando, né, as pessoas que estavam lá, enfim, criminalizadas, e Ana Clara saindo na rua e ouvindo as pessoas dizendo, mas tinha um helicóptero, por que não matou? Aquilo gerou um certo susto em relação à professora Ana Clara, de repensar, e ela dizia, podemos seguir para uma sociedade da guerra. O que é a sociedade da guerra? O outro é o inimigo. Se o outro é o inimigo, cabe combatê-lo, cabe destruí-lo. Então, o contexto mais recente que a gente está vivendo é um contexto de uma profundidade muito grande, um contexto no qual a gente não pode perder de vista aquilo que a professora Ana Clara ela vai, de certa forma, também chamar, que ela vai também problematizar, referente à importância de se compreender não só a conjuntura política, mas a conjuntura social e territorial. Então, o laboratório da professora Ana Clara, o Lastro, que hoje a gente vem revendo, ele traz alguns elementos importantes de reflexão e que tem muito a ver num diálogo com a geografia, né? Tem um diálogo muito importante para a gente entender o papel das cidades. Então, quando o Marcelo está problematizando e trazendo para nós a questão do neofascismo e, sobretudo, o aprofundamento das desigualdades, né, de um contexto que está dentro de uma escala mundial, mas que tem rebatimento nas cidades de maneira diferenciada, a gente precisa entender isso, a partir das historicidades dessas cidades também, ele traz para nós a ideia, que é uma ideia extremamente importante de compreender, de que nós estamos diante de um confronto de pensamentos. Então, a verdade é essa. O que significou e o que significa para nós a teoria social crítica numa perspectiva de engajamento, numa perspectiva de socialização, mas também do direito à cidade. Ao mesmo tempo que se tem um outro pensamento, que não é o Bolsonaro, é um movimento, eu acho que é isso que é importante entender. Esse movimento que nas ruas, na cidade do Rio de Janeiro, em 2013, nas manifestações, já aparecia de alguma forma, e a gente não entendia direito ainda, não era o partido político, mas eram formas que se dizia sou apartidário, quando, na verdade, a política está sempre posta aí. E o que se vê, então? Se vê o quanto que esse pensamento conservador que articula elementos de um pensamento fascista, nazista, mas também elementos de um pensamento de uma sociedade conservadora escravocrata. A gente não pode esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Ao mesmo tempo, que se relaciona com o modelo que se oferece, sobretudo, ao capitalismo financeiro e ao capitalismo, a essa lógica, né, bem colocada por vocês aqui. A complexidade de tudo, e diante de tudo isso, nós, enquanto pesquisadoras, nós somos objeto desse tempo, né, Danilo? Aí Danilo me coloca aqui várias questões, eu digo, puxei o cabelo assim, falei, meu Deus, fiquei até nervosa, eu falei, acho que eu vou ser coordenadora, eu vou ser coordenadora, não vou ser debatedora. Por quê? Porque, na verdade, por que as universidades estão sendo atacadas? Por que a ciência está sendo provocada? Tudo isso faz parte de uma totalidade, né, como diria Sartre, de um processo de totalização em que já foi colocado aqui, inclusive, o reconhecimento de uma institucionalidade da violência, institucionalidade da informalidade, institucionalidade das formas de violência ao outro numa totalidade ampla, né? Como você coloca, inclusive, naquilo que você chama do ecofascismo, né? E aí, o que acontece para nós? Qual é o desafio? O desafio, enquanto
pesquisadores, pesquisadoras, é compreender, de fato, o que significa isso enquanto disputa de sentidos. Né? O Milton Santos dizia, existe o espaço como sistema de ações e sistema de objetos. O sistema de ações, ele pressupõe, já diria a professora Ana Clara, na conversa com o Milton Santos, pressupõe o sentido das ações. E aí eu coloco aqui para vocês quais são as ações, estamos diante de quê? E aí a questão do trabalho, Sibeli, não se separa da questão da moradia, que não se separa da questão ambiental. Eu acho que tenho certeza, o Marcelo coloca aqui, quando ele fala da TKCSA e fala lá dos pescadores, eu trabalho com esse tema, a gente vai ver que a criminalização no mundo, no campo da chamada preservação ambiental, ela não é para qualquer um. Ela é exatamente para os mais precarizados. São para esses pescadores que estão em áreas periféricas, urbanas, áreas sem saneamento, ou com um nível de saneamento muito alto, e esses trabalhadores, enquanto pescadores e pescadoras, cada vez tendo que sair para mais longe da sua área de moradia, inclusive. E qual é a dimensão de tudo isso? Que a questão é que, por exemplo, Marcelo, no que tange a questão da criminalização desses pescadores, vamos dar um exemplo, isso não começa a partir de 2019. Isso já vai começar lá na década de 90, né, quando o IBAMA, por exemplo, assume a pesca no Brasil, e que aquele velho discurso que Diegues coloca, que é da natureza intocada. Mas intocada para quem? Então, o processo de uma análise de conjuntura mais recente, ele vai, na verdade, apresentar para nós uma agudização de processo de criminalização e de violência que já havia. Não só violência em relação aos moradores das favelas, como vocês sabem, ontem nós já tivemos lá morte dentro da área da Maré, no Rio de Janeiro, como também as comunidades tradicionais que vivem em contextos urbanos, aos indígenas que vivem na Amazônia, mas que também vivem nos contextos urbanos, aos quilombolas. Então, assim, eu vou terminar minha fala, mas dizer e parabenizar, Danilo, que eu adorei o painel. O painel do Simpurb mostra exatamente o urbano com pessoas, o urbano com sujeitos. Isso é muito importante. A gente não pode perder de vista, na nossa pauta crítica, a complexidade de entender o outro naquilo que verdadeiramente o outro é e aprender a ouvir. Por isso que o vídeo, realmente, ele também foi uma referência importante, cada vez mais importante. Cadê o Álvaro? A gente estava conversando aqui sobre as novas gerações que cada vez mais trabalham com vídeos, com o som, com música, e que vai trazer para a gente entender na totalidade do urbano essa riqueza.